Sobre os princípios contábeis aplicados ao setor público, considere: 1. O princípio da competência determina que uma variação no valor do patrimônio líquido relativa a medicamentos hospitalares deve ser reconhecida no período em que tais medicamentos forem consumidos na prestação de serviços pela entidade pública. 2. O ajuste a valor presente dos direitos, dos títulos de créditos e das obrigações pré-fixadas fere o princípio do registro pelo valor original. E 3. A agregação dos patrimônios da União, Estados e municípios no processo de consolidação das demonstrações contábeis resulta em uma nova entidade em conformidade com o princípio da entidade. Está correto o que se afirma apenas em. Bom, pessoal, o item 1 está certo, em virtude do fato gerador da despesa. Neste caso, a despesa é sobre o enfoque patrimonial, diminuição do patrimônio líquido. Ocorre com o consumo do bem, então está certo. Então, o princípio da competência determina que uma variação no valor do patrimônio líquido relativo a medicamentos hospitalares deve ser reconhecida quando? No período em que tais medicamentos foram consumidos. Então, o item 1 está correto. Item 2. O artigo 7º da Resolução do CFC 750/93 informa que o princípio do registro pelo valor original determina que os componentes do patrimônio devam ser inicialmente registradas pelos valores originais das transações, expressos em moeda nacional. Observa ainda que, uma vez integrado o patrimônio, os componentes patrimoniais podem sofrer variações do custo histórico, decorrentes dos seguintes fatores: custo corrente, valor realizável, valor presente, valor justo e atualização monetária. Portanto, o ajuste a valor presente consta expressamente previsto como aplicado na norma do CFC. E, portanto, o item 2 está errado. Porque o item 2 fala que o ajuste a valor presente dos direitos dos títulos de crédito e das obrigações pré-fixadas fere o princípio do registro pelo valor original. Então, essa alternativa ela é falsa. O item 3 da resolução do CFC 750/93 fala o seguinte, esse é o artigo 4º, parágrafo único. O patrimônio pertence à entidade, mas a recíproca não é verdadeira. A soma ou agregação contábil de patrimônios autônomos não resulta em nova entidade, mas numa unidade de natureza econômica contábil. Portanto, está errado. Então, apenas o item 1 é que está certo. Alternativa correta, letra A. Outra questão. De acordo com a resolução CFC número 1111 de 2007, o 13º salário dos servidores públicos deve ser reconhecido como despesa pela entidade pública quando? Bom, pessoal, em observância ao princípio da competência, tal obrigação a pagar e respectiva despesa devem ser reconhecidas pelo fato gerador, quando da obtenção do direito pelo servidor. Então, automaticamente, quando reconhecido o direito pelo servidor, é que deve ser reconhecido em observância ao princípio da competência. Então, a alternativa correta, a letra D, da obtenção do direito pelos servidores. Mais uma questão em relação aos princípios de contabilidade. Considere 1. A aplicação dos princípios da contabilidade a situações concretas em que os aspectos formais devem prevalecer sobre a essência das transações. 2. O princípio da competência pressupõe a simultaneidade da confrontação de receitas e despesas correlatas. 3. Os princípios do registro pelo valor original, atualização monetária, competência e prudência são princípios de contabilidade. E 4. O princípio da oportunidade refere-se ao processo de mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais
para produzir informações íntegras e tempestivas. De acordo com a resolução do CFC número 750 de 93 e alterações posteriores, está correto o que se afirma apenas em. Bom, pessoal, então vamos ao item 1, resolução do CFC 750 de 93, artigo 1º, parágrafo 2º. Na aplicação dos princípios de contabilidade, há situações concretas e a essência das transações deve prevalecer sobre seus aspectos formais. Portanto, é o inverso do que está afirmando o item. Então, esse item ele é falso. Item 1, falso. Item 2, resolução do CFC 750 de 93, artigo 9º, parágrafo único. O princípio da competência pressupõe a simultaneidade da confrontação de receitas e de despesas correlatas. Então, o item 2 está certo. Item 3. São 6 os princípios de contabilidade. Quais são eles? Entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência. A atualização monetária, apesar de ainda ser uma técnica utilizada pelas ciências contábeis, foi revogada. Então, esse item está errado por conta de quê? Da atualização monetária, que não é mais um princípio contábil. Item 4, resolução do CFC 750 de 93, artigo 6º. O princípio da oportunidade refere-se ao processo de mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais para produzir informações íntegras e tempestivas. Então, o item está certo. Então, nós temos como itens corretos o item 2 e o item 4. Então, a letra correta é a letra A. Em relação aos princípios de contabilidade sob a perspectiva do setor público. Então, aqui nós temos a letra A, B, C, D e E. Bom, pessoal, a variação do custo histórico, custo corrente, valor realizável, valor presente, valor justo e atualização monetária, também está prevista no princípio pelo valor original. Então, a letra A está errada, porque a letra A fala o seguinte: a mensuração, o custo histórico, deve ser o único critério a ser utilizado pela avaliação de ativos em atendimento ao registro pelo valor original. A letra B, as receitas orçamentárias são reconhecidas na arrecadação, portanto, em obediência ao regime de caixa. Então, está errado, porque a letra B fala que devem ser reconhecidas quando a sua arrecadação é obediência ao princípio da competência. Já o item C é ao contrário, configura obediência ao princípio da oportunidade, como também o da competência. Então, o item está errado. E o item D também está errado. A apuração do resultado deficitário em apenas um exercício financeiro não configura, a princípio, descontinuidade em operação no futuro. Portanto, o item está errado. E a letra E, segundo a resolução do CFC número 1111 de 2007, apêndice 2, fala do princípio da prudência, perspectiva do setor público. As estimativas de valores que afetam o patrimônio devem refletir a aplicação de procedimentos de mensuração que prefiram montantes menores para ativos entre alternativas igualmente válidas e valores maiores para os passivos. Portanto, pessoal, é justamente o que está aqui na alternativa correta, que é a letra E. Mais uma questão: a adoção do menor valor para os componentes do ativo e do maior para os do passivo, sempre que se apresentem alternativas igualmente válidas para a quantificação das mutações patrimoniais que alterem o patrimônio líquido, é determinado pelo princípio. Então, falamos um pouquinho na questão anterior, e este princípio é o princípio da prudência. Ela determina o seguinte, que a adoção do menor valor para os componentes do ativo e do maior para os passivos, sempre que se apresente alternativas igualmente válidas para a quantificação das mutações patrimoniais que alterem o patrimônio líquido. O princípio da prudência pressupõe o emprego de certo grau de precaução
no exercício dos julgamentos necessários às estimativas em certas condições de incerteza, no sentido de que ativos e receitas não sejam superestimados e que passivos e despesas não sejam subestimados, atribuindo maior confiabilidade ao processo de mensuração e à apresentação dos componentes patrimoniais. Portanto, a alternativa correta, a letra D, princípio da prudência.